Paz do Senhor, amados. Boa noite aos irmãos. Grato ao Senhor por mais uma vez ter a oportunidade, o privilégio, a responsabilidade de ministrar um pouco daquilo que o Senhor tem trazido. O Senhor tem me ensinado que a ministração nada mais é do que o transbordar de Jesus sobre a vida dos irmãos. Amém? Uma vez ouvi um irmão falar, e não me esqueço, e ele dizia: o ministério, o que é ministério? Ministério é aquilo que transborda. E a minha oração ao Espírito Santo, a minha oração ao Senhor é que, de alguma forma, com a graça do Senhor, eu possa transbordar aquilo que Jesus tem sido para mim, na minha vida, e fortalecer a fé dos irmãos. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós estamos na Tua presença, queremos aprender mais de Ti, Senhor. Espírito Santo, nessa hora, quero clamar, Senhor. A palavra diz que é o Senhor quem revela Jesus, é o Senhor quem lembra as palavras de Jesus, é o Senhor que glorifica Jesus. E eu quero orar para que o nome de Jesus seja exaltado aqui neste lugar, nessa noite. Continue a ser exaltado. Continue a ser glorificado, continue a ser o motivo da nossa alegria, o motivo da nossa adoração. Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. E o Senhor está no meio de nós. E nós clamamos: glorifica o Teu nome nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. O Senhor é bom. Agradecer ao Aloísio pelo testemunho. Cadê o Aloísio? Está com as crianças hoje? Fortaleceu o meu coração. Eu já tinha ouvido esse testemunho sobre a vida dele e aquilo que o Senhor falou, mas é sempre bom ouvir. Amém, Luiz? Glória a Deus por aquilo que Ele fez na tua vida. Mas amém, irmãos. Hoje eu quero ministrar um pouco sobre aquilo que o Senhor Jesus tem sido para mim. Eu penso que a ministração de hoje talvez seja mais um testemunho, talvez seja mais um compartilhar de como eu tenho visto a Jesus, daquilo que Jesus tem sido para mim, daquilo que eu entendo na palavra que Jesus precisa ser na vida de um discípulo. Eu ministrei um pouco sobre esse assunto numa reunião caseira, há uns meses atrás. E quando o Dani me trouxe essa incumbência, e eu me coloquei a orar ao Senhor, falei: Senhor, o que eu vou compartilhar com os meus irmãos? E a primeira palavra que o Senhor me trouxe no coração foi essa palavra que eu ministrei há alguns meses, e todas as vezes que a gente vai se debruçar sobre a palavra, o Senhor acaba trazendo mais coisas, acaba trazendo mais clareza, acaba trazendo mais conteúdo, e é sobre isso que eu quero ministrar para os irmãos. O fato de Jesus ser para mim, ser para nós como igreja, a nossa motivação, o nosso caminho e o nosso alvo. Pedir para os irmãos abrirem Mateus 13, 45 e 46. Talvez essa passagem seja a passagem que eu mais leio antes das minhas ministrações. Mateus 13, 45 e 46. E o fato de eu ler tanto essa passagem é porque, apesar de curta, nós podemos entender Jesus e o Evangelho nessa passagem.
Diz aqui outro sim: o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. O reino de Deus para nós precisa ser semelhante à vida de um negociante que buscava na sua vida muitas pérolas, muitas coisas. A vida de um negociante que tinha na sua vida muita sede, muito vigor, mas que certo dia ele encontrou uma pérola de grande valor, e a partir desse dia, ele foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou essa pérola. A nossa vida em relação a Jesus precisa ser essa história que, antes de Jesus, ela era de um jeito, mas depois de Jesus, ela tornou-se de outro jeito. Assim como o calendário que nós temos, ela é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. A vida de quem encontra Jesus precisa ser dividida também em antes de Cristo e depois de Cristo. Amém, amados? E por quê? Porque nós vamos ler algumas passagens que mostram quem Cristo é, como nós precisamos entender a Jesus. A primeira passagem está em Apocalipse 22, 13. Pedir para os irmãos abrirem. Eu vou trazer algumas passagens que revelam aquilo que a palavra traz a respeito de Jesus. E eu entendo que nós precisamos ver a Jesus de acordo com aquilo que a palavra traz. Jesus não é um Senhor imaginário. Jesus não é um Senhor que nós criamos na nossa imaginação. Jesus, ele se revela através da palavra. E ele diz em Apocalipse 22, 13: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Jesus se descreve a si mesmo: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Ele usa as palavras do alfabeto grego, se não me engano. Alfa é a primeira letra e Ômega é a última letra. Jesus está nos dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim, eu sou o primeiro, eu sou o último. Em Colossenses 2,3, os irmãos não precisam abrir, mas diz que em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Em Colossenses 2,9 diz que porque nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus, toda a plenitude da divindade. Em Hebreus 1,3 diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Jesus disse certa vez para os seus discípulos: eu vim de Deus e eu volto para Deus. Jesus diz: eu sou antes de Abraão. Jesus diz: vocês comeram um pão do céu que perecia, mas eu sou aquele que sou o verdadeiro pão do céu. Simão Pedro, certa vez questionado, vamos abrir Mateus 16. Certa vez Jesus ali no discipulado com os seus discípulos, investigando o coração deles, querendo saber como andava a fé deles, Jesus pergunta a eles, no 13: quem dizem os homens ser o Filho de Deus?
E eles disseram: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como eu tenho visto a Jesus, como Jesus tem se revelado, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é aquele que não dá para ser comparado a nenhum outro. Todo entendimento a respeito de Jesus, que coloca Jesus ao lado, ele precisa ser melhor compreendido. Quando Jesus pergunta aos discípulos: olha, quem as pessoas dizem que eu sou? Eles respondem: olha, Jesus, uns dizem que você é um profeta da qualidade de João Batista, outros dizem que você é um profeta da qualidade de Elias, outros dizem que você é um profeta da linhagem de Jeremias, e outros dizem que você simplesmente é um dos outros profetas. E esse é um entendimento perigoso a respeito de Jesus, é o entendimento de que Jesus é bom, de que Jesus é alguém que traz a palavra de Deus, é o entendimento de que Jesus é alguém que é um homem a ser admirado, mas o entendimento correto a respeito de Jesus é que Ele está acima dos profetas. Amém, amados? Ele está acima de Moisés, Ele está acima de Elias, Ele está acima de homens e de anjos. Nenhum outro há além de Jesus para nós, amém? E para ter um entendimento um pouco maior, eu vou pedir para os irmãos abrirem no livro de João, capítulo 4, nós vamos passear aí por alguns eu sou de Jesus. Porque ninguém melhor do que Jesus para nos mostrar quem Ele é. Em João 4, 26, a partir do 25, a mulher pergunta a Jesus: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando Ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe: eu sou o que falo contigo. Jesus disse: eu sou o Messias prometido. Continuando em João 6,35, e Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Em João 8,12, 2 páginas para frente, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em João 8, 23, ele diz: vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Em João 8, 58, Jesus usa as palavras que Deus usou com Moisés. Ele diz: disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Em João 10, 7, Jesus diz que Ele é a porta das ovelhas. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Em João 10, 11, Ele diz: eu sou o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Em João 11, 25, uma página para frente, Ele diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Em João 13, 13, ele diz: vós me chamais mestres e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Em João 14, 6,
Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João 15:1, Jesus nos diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Amados, nós precisamos ver a Jesus nesse nível. Está bem claro aqui. Preciso trocar o cinza pelo branco. Mas seguir a Jesus é seguir a esse Jesus. Jesus não pode ser menor do que isso em nossas vidas. Jesus não pode ser simplesmente um bom homem na nossa vida. Jesus não pode ser simplesmente uma boa influência na nossa vida. Jesus não pode ser simplesmente aquele que eu busco quando eu tenho um problema. Jesus não pode ser simplesmente um refúgio, por mais que Ele seja todas essas coisas. Mas se eu estou seguindo a Jesus e se eu estou vendo Jesus de uma maneira menor do que aquilo que Ele se apresenta para mim, eu preciso buscar o Senhor. Senhor, algo não está legal. E por que eu digo isso? Porque a reação daqueles que seguiram a Jesus é uma reação que não tem volta. Simão Pedro, quando Jesus, com um discurso duro, onde muitos da multidão, que tinha Jesus como um bom homem, que tinha Jesus como uma boa influência, muitos abandonam Jesus. Jesus vira para os discípulos e diz: vocês também não querem ir? E Pedro, que tinha revelação de quem é Jesus, falou: Senhor, para quem nós iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. É como se Pedro virasse para Jesus e falasse: eu vou para onde? Eu vou para quem? Eu volto para onde, Jesus? Eu volto pescar peixe? Porque o Senhor passou lá no meu barco e falou: vem, eu vou te fazer pescador de homens. E não mais um pescador de peixes. Paulo, quando relata ali a sua conversão a Jesus em Filipenses, ele diz: se tem alguém que podia confiar na sua carne, esse alguém sou eu. Judeu, hebreus de hebreus, quanto à lei zeloso, quanto à lei fariseu, criado aos pés de um ótimo mestre do seu tempo. Mas ele diz: aquilo que eu tinha por valoroso diante de Cristo, ele usa uma palavra pesada, irmãos, ele usa virou esterco, virou refúgio. Tudo aquilo que eu tinha, tudo aquilo que eu recebi, tudo aquilo que os meus pais me deram, tudo aquilo que eu recebi de ensino diante de Jesus, se tornou algo desprezível. E é esse entendimento que eu preciso ter a respeito de Jesus. Nada pode na minha vida ser comparado a Jesus, por mais honroso que seja. Amém? E o primeiro ponto que eu gostaria de falar com os irmãos é que eu preciso ter a Jesus como uma motivação. E o que é motivação? Motivação é a essência da razão das nossas ações. Motivação é o pano de fundo daquilo que eu faço. Motivação é a explicação daquilo que eu faço. Por que eu faço aquilo que eu faço? Deu para compreender? Motivação é aquilo que explica. Por que você faz isso? Eu faço isso por causa disso. A motivação geralmente está ligada a fatos, a algo que traz a nossa base. Ter Jesus como motivação é ter Jesus como essência da razão de nossas ações. E é assim que eu tenho visto Jesus, irmãos. É assim que eu tenho procurado ver Jesus, como a essência da razão das minhas ações. Se busco ser um bom pai,
é porque vejo em Jesus um cuidado excelente. Se busco ser um bom marido, é porque vejo Jesus cuidando da sua igreja com zelo e entrega. Se busco amar os irmãos, é porque Jesus falou para mim: André, ama os teus irmãos com o mesmo amor que eu os amei. Isso é ter Jesus como motivação. Efésios 5, 25. Jesus é a base dos nossos relacionamentos dentro da nossa família. Vós, maridos, amai a vossa esposa como também Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, qual é a motivação? Qual é a base? O que define a forma com que eu trato a Rebeca, a forma com que eu amo a Rebeca? A forma que Jesus ama a sua igreja. Por isso eu ainda sou devedor. Por mais que eu te ame, eu ainda preciso buscar amar minha esposa com o mesmo amor que Jesus amou a igreja dele. No trabalho, Colossenses 3, 23. Não só no trabalho, mas em tudo que fizermos. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o vosso coração, como ao Senhor e não aos homens. Todas as minhas ações têm como motivação a Jesus. Tudo aquilo que eu faço tem como motivação que eu estou fazendo aquilo para Jesus. Se eu abraço o irmão, eu estou abraçando com o abraço de Jesus. Se eu oro pelo irmão, eu estou orando com a oração a Jesus. Mas não somente em todas as coisas que fazemos, mas também no amor que temos um pelo outro. João 15, 12. Jesus nos diz, vamos abrir lá. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Não precisamos abrir, mas em 1 Coríntios 10, 31, eleva esse nível até ao comer e ao beber, porque diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, como é a vida de um discípulo que tem Jesus como motivação, Jesus passa a ser a base das nossas ações. Jesus passa a ser a base dos nossos relacionamentos. Jesus passa a ser a base da nossa excelência. Jesus passa a ser a base do nosso amor. Jesus passa a ser o padrão. Nós temos padrão, Jesus é o padrão. Se eu estou casado, eu tenho padrão. Se eu me relaciono com meus irmãos, eu tenho padrão. Se eu sirvo alguém, eu tenho padrão. E qual é o padrão, irmãos? É Jesus. Todo o nosso morrer, todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação, todo o nosso agir precisa ter como base a vida de Jesus. Se eu expresso o meu amor aos irmãos, eu não posso expressar um amor terreno e passageiro que venha do coração do André. Porque o amor que vem do coração do André, diz a palavra que o coração do André é enganoso, desesperadamente corrupto. Mas diz a palavra que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Portanto, eu tenho o amor de Deus para amar a igreja do Senhor. E por mais que eu ame a igreja do Senhor, quando eu leio João 15, 12, eu chego à conclusão que a palavra está certa quando ela diz que
a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Por quê? Porque a nossa foco do amor é Jesus. E por mais que a gente ame a igreja do Senhor, quando olhamos para Jesus, nós ainda estamos devedores. Mas isso não é para nos entristecer, isso é para nos fazer olhar cada vez mais para Jesus. Amém, amados? Amém, amados? Amém, maridos? Amém, esposas? Amém, filhos? Jovens estão aqui também, amém? Quer motivação? Olha para Jesus. Quer amar mais sua esposa? Olha para Jesus. Quer amar mais os teus irmãos? Olha para Jesus. Jesus precisa ser a nossa motivação. Jesus tem sido a minha motivação, mas não só a minha motivação. Jesus tem sido o meu caminho. Porque é isso que ele diz. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas talvez você pode ter lido: não, mas eu li que Jesus é a porta. Realmente, Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Mas nós precisamos entender, vamos imaginar aqui uma porta. Que quando eu vejo Jesus, Jesus é a porta. E aí, com a fé e com o arrependimento, eu abro essa porta. E eu passo por Jesus, porque eu só posso ser aceito por Deus através do sangue de Jesus. E talvez eu pense que eu vou só ver Jesus na entrada, eu vou olhar Jesus e vou passar, e no caminho a gente vai ficar sozinho. Mas pela graça de Deus, Jesus também nos diz: eu sou o caminho. E sabe o que isso tem que trazer no nosso coração, amados? Descanso. Abre comigo em Êxodo 33, 14. Palavra que Deus me deu agora no momento de louvor. Eu fui ali orar com o Ju. E quando eu sentei na minha cadeira, o Apolo abriu a Bíblia e falou: pai, lê aqui o que está escrito. E o Senhor já falou comigo dessa forma. Eu estou acostumado com isso. E aí eu li a primeira passagem que eu li, Êxodo 33, 14. Disse, pois, o Senhor: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Ou seja, o caminho com Jesus não é um caminho de pesar. O caminho com Jesus não é um caminho de peso, não é um caminho de regras, não é um caminho onde eu faço para receber. O caminho com Jesus é o mesmo caminho dos irmãos ali em Êxodo com Deus. A presença de Deus no caminho fazia com que o caminho fosse um lugar de descanso. Se nós lermos Hebreus, vamos ler lá que Jesus se tornou o nosso descanso. Jesus se tornou o nosso sábado, ou seja, Jesus é aquele em quem eu caminho. E por que é interessante nós entendermos Jesus com o caminho? Porque o que é o caminho? Caminho é o meio pelo qual eu vivo. Eu não só passei por Cristo, eu não só tenho a Cristo, mas diz a palavra que eu estou em Cristo. Abra comigo em Efésios 1. Eu não vou me estender muito sobre esse assunto. Aliás, se eu fosse ler todas as vezes que aparece a expressão em Cristo na Bíblia, eu leria 93 vezes e nós ficaríamos aqui à noite lendo essa expressão. Mas precisamos entender o que Deus quer dizer para nós quando Ele nos fala 93 vezes a mesma coisa. Eu penso que talvez seja importante entendermos esse assunto. Não é quando assim você fala para o filho uma coisa, você fala uma vez, ele não escuta, você fala duas vezes, ele escuta mais ou menos, você fala a terceira, aí você fala: filho, eu estou falando isso pela 10ª vez. E por que nós falamos assim com os nossos filhos? Porque tem coisas que eles precisam entender.
estarmos em Cristo é algo que nós não podemos deixar de entender. Em Efésios 1 diz: Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo. Em Efésios 1:3 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Me ajuda, irmãos, na hora que eu falar em, vocês falam Cristo com toda a força de vocês, amém? Efésios 1:10 de tornar a congregar em todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Em Efésios 1:12 diz: com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que em primeiro esperamos em Cristo. Algo que eu preciso entender como discípulo de Jesus não é que simplesmente eu tenho acesso a Cristo, é que eu estou em Cristo. Não é simplesmente saber que eu tenho Jesus, é saber que a palavra me diz que eu estou assentado em Cristo nas regiões celestiais, e diz a palavra que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Ou seja, nós que nos entregamos a Jesus, nós que passamos pelas águas do batismo, diz a palavra que aqueles que foram batizados em Cristo, de Cristo foram revestidos. Não foi simplesmente ali um banho, não foi simplesmente ali um sinal externo, não foi simplesmente ali uma simbologia. Eu desci aquelas águas sem estar em Cristo, e eu levantei daquelas águas em Cristo, revestido de Cristo, com o meu espírito sendo um com Cristo. Portanto, eu não só ando no caminho com Cristo, eu caminho em Cristo. E talvez isso seja algo muito grande para que eu passe tão correndo. Talvez isso seja assunto de nós mastigarmos um pouco mais. Mas nós, como discípulos de Jesus, precisamos saber que nós somos um com Jesus. Amém? 2 Coríntios 5:20 diz que não somente isso, mas nós hoje representamos a Jesus. Olha que responsabilidade, amados. 2 Coríntios 5:20, abre lá. Diz aqui: de sorte que nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Ou seja, em Cristo eu ganhei a honra, eu recebi a honra de ser chamado não somente um filho, mas de ter agora a estrelinha de embaixador de Cristo. O que é um embaixador, amados? É aquele que vai representando aquele que fica. O embaixador do Brasil em Israel representa Brasil em Israel. E nós costumamos dar uma honra a esses homens muito grande. Poxa vida, você viu fulano? Nossa, eu não vi, o que aconteceu? Não, agora ele é embaixador do país. Eu me lembro ontem conversando com o Edmilson, ele me dizendo que num dos grupos que ele está, do WhatsApp, tem um príncipe brasileiro, E é assim mesmo, nós costumamos a olhar isso, olhar o que é terreno, com essa atenção nossa. Olha, ele é um príncipe, ele é um embaixador, mas nós precisamos nos dar conta que espiritualmente nós somos embaixadores de Cristo, amém? Portanto, quando você vai na casa de alguém falar de Jesus, você está indo lá em nome de Cristo. Portanto, quando você fala do Senhor Jesus para alguém na rua, você não é nada mais, nada menos do que um representante, alguém, um embaixador de Cristo.
Portanto, meu irmão, toma essa autoridade sobre a tua vida para falar de Jesus. Ontem o Léo colocou na vigília aqui a necessidade de um amigo dele. Olha, vi um amigo meu cansado, tinha perdido a família dele por causa de bebida, 45 anos de casado. O Léo pode dar uma palavra para ele. Você, Léo, foi um embaixador de Cristo. Ali está uma vida cansada. Deus viu uma vida cansada. Quem que eu posso usar? Ah, ali naquela oficina, estava na oficina? Ia para a oficina, ali naquele lugar. Eu vou usar meu embaixador. Será que a gente está se enxergando assim, amados? Será que a gente está se vendo do jeito que Jesus nos vê? E para finalizar, ter Jesus como caminho, todas as minhas ações agora são em nome dele. Colossenses 3:17. Diz aqui aos discípulos de Jesus, aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram batizados em Cristo, qual é a nova vida desses? Colossenses 3:17. E tudo quando fizerdes, seja por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Todas as minhas ações, eu preciso entender que eu as estou fazendo em nome de Jesus. Todas as minhas palavras eu preciso entender que eu as estou dizendo como um representante de Jesus. Portanto, as palavras da minha boca que não se enquadram nessa realidade, eu preciso abandonar. Portanto, as atitudes da minha vida que não se enquadram nessa realidade, por amor do nome de Jesus, eu preciso abandonar. Por quê? Porque não convém mais. Isso diz respeito à minha velha vida, eu não sou mais isso. Isso diz respeito ao Adão, essa palavra diz respeito ao Adão, essa piada diz respeito ao Adão, esse vídeo que eu compartilhei diz respeito ao Adão, isso que eu vi diz respeito ao Adão. Se eu percebo alguma coisa na minha vida que não diz respeito a Cristo, e eu amo Cristo, e eu quero mais de Cristo, eu preciso, como discípulo de Cristo, como as irmãs deram um exemplo lá no acampamento da cruz, eu preciso voltar na cruz de Cristo, pegar meu martelinho e falar: Senhor, isso aqui ficou para trás, só que eu não quero mais isso. Eu quero continuar minha caminhada, me livrando de todo o peso e de todo o pecado. Por quê, amados? Porque eu quero chegar em Cristo. Amém? Quantos percebem essa situação? Precisamos, tem coisas que precisamos. Senhor, se todas as minhas ações, se todas as minhas palavras são feitas em nome do Senhor Jesus, ou pelo menos deveriam ser feitas em nome do Senhor Jesus, o que eu tenho feito e o que eu tenho falado? Toda a nossa nova vida é por meio de Jesus, nada fica fora dessa realidade eterna. E continuando, Jesus é minha motivação, Jesus é meu caminho. Para finalizar, eu preciso ter Jesus como meu alvo. E o que é um alvo? Alvo é o ponto de chegada. Alvo é aquilo que você não para até não atingir. Por exemplo, quando alguém começa a fazer um regime, para ficar bem facinho da gente entender, ele fala o seguinte: eu preciso perder 15 quilos. O que ela estabeleceu ali? Um alvo. E o que mantém ela firme no seu regime sem desistir? Olhar para o alvo. Eu preciso perder 15, eu perdi 7. Já estou mais magrinho, o pessoal está comentando, não, mas eu quero chegar nos 15. Isso é um exemplo bem pequeno, mas espiritualmente falando, Jesus é aquele que nós olhamos, passamos, vivemos, mas também temos como alvo: eu prossigo para Jesus. Filipenses 3,14.
diz, vamos ler desde o 13. Paulo diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, que estava em Cristo, caminhando em Cristo, ele fala: irmãos, eu não posso parar onde eu estou. Irmãos, eu não posso me contentar com aquilo que eu cheguei. Olha que Paulo aqui já estava escrevendo uma carta para uma igreja que ele tinha fundado. Paulo não estava no começo da carreira dele. Paulo aqui estava escrevendo uma carta para uma igreja que ele passou, que ele pregou, que ele ali começou, que ele instituiu ali diáconos, presbíteros. E aqui ele está escrevendo uma carta a esses irmãos. E o Paulo, que está nessa situação, que eu penso que nenhum de nós chegou, ele diz: não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Jesus. Paulo está nos exortando a nós prosseguirmos o caminho. Ah, mas eu tenho tantos anos de conversão. Prossegue o caminho. Ah, mas eu já recebi tantos dons da parte do Senhor. Prossegue o caminho. Ah, mas eu já fiz isso, já fui discipulador, já levei tantas pessoas ao batismo. Prossegue o caminho. Porque se nós nos acomodarmos, como os amados disseram no acampamento, nós sempre estamos em movimento. Se nós não estamos indo para frente, estamos indo para trás. E ninguém aqui quer ir para trás. Nós não somos aqueles que retrocedem. Eu prossigo o caminho olhando para Jesus. Hebreus 12, 2. Como que eu ando nesse caminho, como que eu tenho Jesus como alvo. Eu ia pedir para os jovens recitarem o versículo de cor, mas não está valendo ponto mais, né? Quem que recitou lá? A Samila, a Sara e o Neto. O Neto foi bem, cadê o Neto? Foi bem, Neto. Ai, ai. Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amados, até Jesus teve alvo. E qual é o alvo? Qual era o alvo de Jesus? O alvo de Jesus era o gozo que lhe estava proposto, porque ele estava olhando para o gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz e desprezou a afronta, e hoje ele está assentado à destra do trono de Deus. E a exortação de Hebreus 12, 3 é: considerai atentamente, pois, aquele. Eu gosto dessas duas expressões. Aliás, na minha Bíblia não está essa tradução. Na minha Bíblia está olhando para Jesus e considerai, mas em outras traduções está olhando firmemente, considerai atentamente. Eu preciso ter Jesus como alvo. Se eu tiver como Jesus como alvo, eu não desanimo. Se eu tiver Jesus como alvo, eu não esfrio quando o irmão do meu lado esfria. Pelo contrário, se eu vejo o irmão do meu lado frio, eu trago ele para junto de Jesus. Se eu tiver Jesus como alvo, a minha vida com ele não para, porque eu estou sempre caminhando na direção dele. Qual é o objetivo disso? Mateus 5,16. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Toda a minha vida em Cristo, ela tem um alvo. Ela tem uma finalidade. Como diz aquela frase, somos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Toda essa vida de ter Jesus como alvo não tem o objetivo
de com isso comprar a minha salvação. Porque a nossa salvação foi paga, e por um preço muito caro que nenhum de nós conseguiria pagar. Toda essa minha vida, todo esse morrer, toda essa entrega, não tem objetivo de que eu me torne o centro de nada. Pelo contrário, eu preciso estar bem mortinho com Cristo, porque fui sepultado com Cristo no batismo. Toda essa nova vida não diz respeito a mim. Toda essa minha nova vida diz respeito a ter Jesus como alvo, a brilhar Jesus, para que Deus seja glorificado através da minha vida. Nós poderemos dizer como Paulo: cumpri a carreira, guardei a fé. Se nós no final das nossas vidas olharmos para trás e vermos a nossa vida que Jesus foi a nossa motivação, o nosso caminho e o nosso alvo. Se via Jesus em sua grandeza, todos os outros objetivos ficam pequenos. Ele agora é o alvo. Amém, amados? E para finalizar, quero pedir para os irmãos ficarem de pé, para nós lermos juntos um versículo que talvez seja usado pelo Senhor de maneira didática, para que essa palavra fique gravada no nosso coração. Abra comigo em Romanos 11, 36. E diz, Romanos 11, 36. Vamos ler juntos? Deixa eu só achar aqui. Porque dele e por meio dele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11, 36. O que um discípulo de Jesus precisa entender? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A tua vida está incluída aí, irmão, entre essas todas as coisas? Amém? Tem que estar. Então você pode ler esse versículo: porque dele e por ele e para ele é também a minha vida. Amém? Porque dele, por meio dele e para ele é também a minha casa. Porque dele e por meio dele e para ele é tudo aquilo que eu faço, é tudo aquilo que eu falo. Por quê? Porque agora a minha vida está em Cristo. Eu preciso ver Cristo de maneira integral. Eu não posso ver Cristo de maneira superficial. E eu preciso entender que porque dele, ou seja, ele é o motivo. Ele é o motivo das nossas ações. Por meio dele, ou seja, eu não faço nada por mim mesmo, ou na minha capacidade, ou naquilo que eu tenho força. Não, todas as coisas que eu faço são agora em Cristo, é por meio de Cristo. E para finalizar, todas as coisas agora são para Cristo. Por isso, glória, pois, a Cristo, eternamente. Amém. Amém? Feche os teus olhos.